Olá, queridos amigos, é uma alegria, uma honra muito grande estarmos aqui para algo muito especial. Como vocês já viram nas nossas redes sociais, nós estamos com um projeto muito importante que tem como título Projeto Telas. Este projeto veio para abençoar a sua vida, como também a da sua família. Nós fizemos uma parceria com alguns departamentos aqui na nossa União Central Brasileira, como o Departamento de Educação, é o pastor Renato, que é o líder deste departamento, também a professora Vânia, que é do Departamento do Ministério da Criança e do Adolescente, o pastor Jefferson, que cuida também dos desbravadores e como também dos aventureiros, e nós temos também a AFAM, que cuida das esposas dos pastores, pensa aí nas famílias ministeriais. Estes são os departamentos que estarão envolvidos neste projeto. E nós estamos aqui reunidos com uma primeira parte do projeto e em breve nós teremos um segundo podcast com essas pessoas dos outros departamentos que eu acabei de mencionar para vocês. Mas vamos aqui apresentar para vocês, aliás, nós vamos deixar que eles se apresentem. Nós temos uma convidada muito especial. Aliás, todos aqui são especiais, né? Mas ela é bem especial. É a doutora Thalita, que é da área específica, que vai nos orientar, que é a estudiosa do assunto, é a doutora no assunto. Então, por isso, nós estamos aqui reunidos para que a gente possa aprender um pouco mais com ela. Eu vou deixar que eles se apresentem, começando aqui com a doutora Thalita. Então, vamos aqui à ordem. Doutora Thalita, esse é o seu momento. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com este grupo para discutir um tema tão relevante para os dias que nós estamos vivendo. De fato, eu sou doutora em educação. Este tema não foi o tema do meu estudo no doutorado. Eu estudei outra área, mas este é o tema que eu tenho pesquisado ao longo dos últimos 15 anos, por necessidade, por sentir a realidade do que estava ocorrendo e está ocorrendo com as nossas crianças e adolescentes. Atualmente, eu trabalho com material didático para o Ministério da Educação, mas durante 45 anos atuei na educação adventista. E foi lá, na educação adventista, no chão da fábrica, em contato com as crianças, em contato com as escolas, que eu senti a necessidade de entender um pouquinho mais o que estava acontecendo neste universo da interação com as redes, com a conectividade, com os aplicativos, com o mundo digital, enfim, com as telas de maneira geral. E é um privilégio estar aqui para a gente conversar sobre esse tema. E nós agradecemos por você ter aceitado. Nós teremos um outro podcast que é com o irmão da doutora Thalita, que é o doutor Adalto, que também é um estudioso nessa área, neste assunto. Ele é um psicólogo que estará com outro grupo dos departamentais para que a gente possa dar continuidade ao assunto numa outra vertente, que são os adolescentes. Mas aqui ao meu lado está o pastor Marcelo. Bem, eu de formação eu sou pastor, né? Fiz o curso de teologia, mas eu trabalhei durante 20 anos na escola adventista. Durante 15 anos eu fui professor de sala de aula, então me envolvi demais com a meninada, né? Num tempo em que não havia essa conectividade, tá? Num tempo em que não havia rede social. Mas eu acho que os desafios que nós vamos apresentar aqui, para mim, eles são eternos, entendeu? Depois eu vou falar um pouquinho, né? Da minha geração não tinha tela, a tela do celular, mas tinha a tela da televisão. E foi um desafio para os meus pais viverem comigo e com a minha irmã. Nós vamos dar televisão ou não vamos dar para eles? Então você vê que o problema que você tem hoje, ele sempre esteve aí, né? E a família precisa estudar o assunto para que cada geração possa olhar para o seu desafio e saber o que vai fazer, né? Eu tive o privilégio de fazer aconselhamento familiar, né, uma pós-graduação. Tenho trabalhado nessa área aqui no estado de São Paulo para todas as famílias, né? Cuido dessa área para todas as famílias aqui no estado de São Paulo e para mim é um prazer estar aqui. Me sinto privilegiado porque eu sou o feio com as belas, não é verdade? Então, amigão, você está no lugar certo, viu?
E aqui a minha querida amiga Monize, se apresente, Monize. Tudo bem, Pro? Tudo ótimo. Tudo bem, pastor? Claro. Tudo bem, doutora? Agora você eu me dirijo. Eu sou a Monize Silva, conhecida como Tia Mo, do jeito que você quiser. Eu tenho formação na área da educação também, letras e pedagogia. Tenho pós em gestão de redes sociais e tenho me especializado nessa área. Atualmente trabalho aqui na União Central Brasileira como analista de redes sociais. E aqui também venho agregar a função de mãe, de experiências com os meus pequenos a respeito desse mundo digital. Estamos aqui para bater esse papo e conversar bastante sobre esse assunto que é extremamente fundamental e a gente te convida a ficar aqui até o finalzinho para aprender sobre muita coisa especial. E para aqueles que não me conhecem, meu nome é Sara Lima, sou graduada em Serviço Social e também pós em aconselhamento familiar. Então, a gente está aqui envolvido com a questão familiar, né, pastor? E como isso é bom. Mas antes que a gente possa abrir o assunto, eu gostaria que você soubesse que nossas redes sociais estão disponíveis aí para você. Nós teremos mais informações aí no Adventistas SP, no YouTube, como também no Instagram. Você saberá cada passo, o que vai acontecer daqui para frente. Nós teremos 14 vídeos muito especiais falando sobre este assunto, como também mais um podcast com os nossos amigos que estarão tratando a respeito da importância deste assunto com os adolescentes. Então, fique ligado nas redes sociais Adventistas SP, que você saberá tudo sobre o nosso projeto. E aí, vamos começar sobre o assunto? Bora. Alguém quer começar aí com uma pergunta? Quem sabe aí, pastor Marcelo, Monize? A gente tem que fazer a pergunta para a doutora, né? Pois é, Posso? ela que é a doutora Então, no vamos assunto, lá. né? Doutora, falando em família, qual você vê o papel da família diante da realidade das telas, do mundo digital? O que a gente pode esperar que a família faça para abençoar tanto os pais, que também estão envolvidos, não são só os filhos, mas de forma especial os filhos, né? Que a gente imagina que sejam os protetores ali da meninada. Como é que você vê essa relação? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que o que está sendo oferecido pela União Central Brasileira por esse projeto é a chave, é o conhecimento. Os pais precisam conhecer, de fato, quais são os riscos, os benefícios, porque há coisas positivas, mas há coisas negativas. Então, a primeira chave é o conhecimento. Contudo, eu vou apresentar o cenário de perigos, de alguns alertas que nós devemos apresentar aqui também, não é? Onde os pais são aqueles que vão ter a oportunidade de decidir se vão colocar seus filhos em contato ou não com a tecnologia de forma precoce, né? E a gente vai poder dizer aqui um pouquinho o que é precoce, o que é cedo demais, a partir de quando não há tantos riscos e a partir de quando há riscos, mas o fato é que os pais têm na mão a responsabilidade de decidir se vão colocar as crianças em contato ou não com este mundo e a partir de quando. Então, primeiro, conhecimento, segundo, a possibilidade de decisão. Mas o que os estudiosos têm demonstrado é que há um risco maior das crianças se tornarem viciadas, das crianças terem prejuízos na saúde física, mental, emocional, quando os pais colocam essas crianças em contato muito cedo com telas, e as evidências demonstram que, originalmente, uma criança jamais escolheria uma tela à companhia dos pais. Uma criança prefere sempre a companhia dos pais. Se uma criança está preferindo a tela, é porque os pais deram a ela, em algum momento, a tela como entretenimento. Então, as evidências, né, os estudos têm demonstrado que, originalmente, uma criança não vai preferir brincar com a tela se ela tem o afeto, a companhia, o aconchego, o colo ou a oportunidade do lazer com os pais.
Mas, por outro lado, se os pais, para entretê-la, terceirizar a atenção, entregam uma tela, a seguir, ela vai preferir a tela do que a companhia dos pais. E os estudos têm mostrado também, pastor, que as famílias disfuncionais são as famílias que estão gerando crianças viciadas em telas. E aí eu gostaria de também perguntar para o senhor que lida com famílias. O que é uma família disfuncional? O que caracteriza essa geração de famílias disfuncionais que tem filhos com características propensas ao vício em telas? Eu diria assim, professora, veja, quando você olha, por exemplo, o mundo animal, eles só conseguem sobreviver quando cada um do bando, eles se juntam em bando e cada um do bando faz a sua função. É isso que dá proteção, é isso que garante, por exemplo, o alimento. E é isso que garante a sobrevivência daquela comunidade ali por mais tempo, né? Quando você olha a família humana, da mesma forma, né? Por exemplo, a gente nasce, a gente precisa da mãe lá para dar o cuidado do primeiro ano, que é a base de toda a psique humana, é o cuidado do primeiro ano, né? Isso significa que não precisa de pai? Pelo contrário, tanto a mãe que está ali cuidando do filho, quanto o filho em si, precisam da presença do pai. Então tem pessoas que formam a família achando assim, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Não, eu não posso pensar na minha família assim. Eu já preciso, antes do casamento, conversar entre o casal e dizer assim, ó, o que cada um vai fazer. Então o pai tem que saber o seu lugar, a mãe tem que saber o seu lugar e os filhos também têm o seu lugar. E nós aqui que já criamos filhos, a gente sabe, né? Quando os filhos vêm, o prazer que a gente sente na presença daquele ser ali é impressionante. E como essa criança responde ao cuidado que a gente dá, né? Quando isso não está claro para cada um, a família vai fazendo assim, ó. Então, vai vivendo. Então, você, por exemplo, tem famílias que os pais colocam os filhos para serem pais deles. Os papéis são invertidos. Aí eu te pergunto, como é que uma criança ela vai sentir prazer em viver, tendo que ser o conselheiro da mãe? Não, mãe, você precisa ser meu conselheiro, você precisa ser a minha referência, né? Então, essas disfunções que você vê na família, elas fazem o quê? Elas vão criar cada vez mais carência em cada um, que vai procurar em outros lugares e não a família, porque já está vendo ali que ninguém está fazendo o seu papel, e aí vem o vício. Já que eu não acho aqui a satisfação da minha necessidade, eu vou atrás de outras coisas. E aí vem a tela. Mas a doutora Thalita falou de algo muito importante, que é a terceirização. É uma coisa interessante que também, às vezes, os pais, eles não querem ter, ou querem fazer outras coisas, então, para que eles, os filhos, fiquem quietos e eles possam fazer aquilo que eles querem, o que eles fazem? Dão as telas para as crianças. Eu quero contar uma história, algo que aconteceu, que para mim, assim, ficou bem marcante dentro da situação que eu vi. Meu esposo e eu estávamos num restaurante e bem à frente, à nossa frente ali, tinha 2 casais. E eram 3 crianças. E aí eu estava ali, né, prestando atenção na situação. Os casais, eles estavam conversando entre si. Tinha uma criança debaixo da mesa com o quê? Com o celular. Uma outra criança sentada ali à direita, no caso, e uma outra à esquerda. E uma delas estava com o celular e a outra estava ali, sem nada. De repente, as 2 crianças que estavam em cima, sentadinhas ali, elas foram para baixo. Então, ficaram as 3 crianças debaixo da mesa, cada uma com o seu celular. E aí a outra pegou também e foram lá para baixo. E ficaram ali e os pais conversando. Então, todo o tempo. Então, eles saíram em família para terem um momento, mas não ficaram em família. As crianças não participaram, quem sabe, proporcionar isso, uma conversa, e puxar a conversa ali com a criança. Sociabilizar, né? Sociabilizar com as crianças também. Então, isso tem acontecido muito, e se a gente vai aí na parte assim, pública, seja num restaurante, numa rodoviária, num aeroporto, a gente vê isso muito nítido, Cada né? vez mais. Tá o pai e a mãe no celular e a criança sentada ali, ou às vezes também com o celular, ou o pai e a mãe conversando e a criança está no celular.
Isso é uma grande realidade no mundo que a gente está vivendo. E certamente, na parte de cima da mesa, os adultos, em algum momento, também se conectaram com a tela e se desconectaram entre si. E aí vem a pergunta, doutora, como que a gente vai explicar o limite, a restrição para a criança, sendo que nós, adultos, também não saímos do celular? Uma vez que no celular nós temos inúmeras funcionalidades da vida adulta, e que, de fato, a gente precisa estar lá para resolver algumas coisas. Só que como que a gente explica isso para a criança, para o adolescente, como pais? Que o nosso trabalho está na mão, né? O tempo todo, Também. né? O meu, muito interessante. Eu trabalho com rede social. Muito então, interessante a sua pergunta, Monize. E eu quero dizer que nós também estamos delegando muitas funções do nosso cérebro para o celular. Interessantíssimo isso. Então, além de eu mesma, como adulta, estou criando dependência de coisas que antes eu fazia de outra maneira, né? Eu estou deixando para o celular, principalmente coisas ligadas à memorização, né? Coisas que antes eu conseguia gravar, agora eu nem me preocupo mais de gravar, que está ali na agenda, está ali no controle. O celular tem múltiplas funções que eu também terceirizo e que tornam o meu cérebro preguiçoso. Mas a sua pergunta é muito interessante, por quê? A criança vê os pais utilizando o celular. E nós, adultos, estamos utilizando também de forma excessiva. Quando ela narrou essa situação, uma das características de uma família funcional é a comunicação. É a capacidade que a gente tem de criar relacionamentos dentro de casa, principalmente de muita conversa, né? De troca, de lazer em família. E nós também estamos com dificuldades. Então, a primeira coisa que eu tenho é que olhar para mim, como mãe, como pai, como família, como é que está o meu uso. Você descreve que você utiliza para o trabalho, só que o trabalho invadiu as horas que antes não eram. A gente trabalhava em horário comercial. Agora o celular nos força a trabalhar 24 horas. Então, primeira coisa, para eu conversar com meu filho sobre isso, eu tenho que examinar como estão os meus hábitos. Se eu, de fato, só utilizo para o trabalho, ou se, de fato, eu utilizo só para comunicação. Ou se eu, adulta, estou utilizando também para entretenimento. Porque quando eu falo de criança e adolescente, eu falo de entretenimento. Normalmente eles utilizam para entretenimento. Eles não usam para trabalho, né? Agora, eu adulto... Mas depois eu quero trazer uma outra situação. Continua, doutora. Então, eu diria assim, que a primeira coisa é ter clareza de explicar para os filhos o uso que eu faço. É diferente do uso que você pode fazer e que pode lhe trazer prejuízos. Então, eu volto à primeira expressão que eu afirmei aqui, o conhecimento. Os pais têm que ter conhecimento para falar com clareza para os filhos o motivo pelo qual eles estão restringindo o uso. As implicações. Hoje já há muita informação segura, informação correta, né? Testada, comprovada, científica, sobre as consequências. Quais são os riscos. Então, quando os pais têm conhecimento, e esse projeto vai dar oportunidade a gente ter conhecimento, é sentar e conversar. Então, primeiro, examinar o meu uso. Segundo, criar situações em família para a gente conversar sobre esse assunto. Sem telas. Coloca as telas numa caixinha, todo mundo... E agora nós vamos conversar. Porque a criança tem muita facilidade de desintoxicar o cérebro. Então, se eu percebo que na minha família já há um uso desequilibrado, na conversa eu posso conseguir voltar para o equilíbrio. Mas há casos em que a criança já está num nível de vício que não basta a conversa. E até de descontrole emocional frente à rede social, por exemplo, né? Essa conversa, eu acho que tanto no sentido de conscientizar o tempo, mas também de conversar sobre questões emocionais. Porque o nosso corpo, ele de fato reage a uma curtida, a bons compartilhamentos, a comentários positivos
e também negativos. Se não reagisse, a gente não gostaria. Exatamente. Então, assim, a doutora talvez possa explicar isso de forma mais específica, mas o corpo reage. Então, se como adulto, se como responsável por aquela criança, eu não orientar, filho, você tem sua rede social, você vai postar sua foto bonita, ou você vai jogar e talvez o resultado ali não seja tão positivo, você tem que conversar sobre os resultados emocionais na cabecinha dele, no coração dele. Porque isso vai atingir de uma forma que vai comprometer todo o futuro. E o interessante é que há implicações na autoestima da criança. E principalmente as redes sociais, elas estabelecem limites para criança ingressar. No caso, algumas a 12 anos, 13 anos. E alguns pais burlam estes limites, abrindo páginas para os seus filhos. E realmente, a gente pensando num cérebro em desenvolvimento. A criança está com o cérebro em desenvolvimento. Essas questões atingem de forma muito mais deletéria. E a gente vê o cyberbullying, né? O bullying por meio, a violência por meio das redes. Não é? Tanto a necessidade da curtida, quanto o abalo quando você é cancelado, quando você é excluído, tanto criticado. É que a gente vê, às vezes, até adolescentes, crianças que se matam, ou às vezes até adultos por não ter aquele número de curtidas, ou ser tão bem aceito nas redes sociais. E tem pessoas que ficam neuróticos com isso, né? Desafios perigosos. Recentemente foi do aerosol, né? Então, assim, quantos casos nós não vimos na internet sobre crianças que passaram por esse tipo de desafio e o resultado foi bem negativo. Na verdade, Monize, eu e meu irmão, que estudamos bastante esse assunto, nós raramente falamos sobre os conteúdos, porque os pais às vezes se iludem dizendo assim, mas eu controlo o que o meu filho assiste, eu controlo o que meu filho acessa, eu controlo, mas a nossa maior preocupação hoje não é com conteúdo, por incrível que pareça. A forma como o cérebro da criança é hiperestimulado causa lesões, causa comprometimentos. Então, mesmo que o conteúdo seja bom. Mesmo que o conteúdo seja bom. É que o ponto aqui que nós estamos colocando em pauta é o que traz a questão das telas no cérebro, né? E o uso excessivo das telas. Eu gostaria que a gente aprofundasse um pouquinho sobre isso, e a minha pergunta também vai: os riscos que as telas causam, eles são apenas para as crianças e adolescentes, ou ele também tem um efeito maléfico também na vida dos pais, né? Mas eu vou deixar essa pergunta primeiro para você e depois eu quero fazer um comentário que eu vivenciei ontem, que eu achei muito interessante na fala de uma mãe que eu achei muito bacana, que é tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Só fechando essa ideia que a Monize colocou, eu penso que os pais têm que mostrar para os filhos, a partir de experiências concretas, casos concretos. Nós tivemos, o ano passado, um adolescente que matou a família quando o pai impediu ele de usar o celular. Então, senta com seus filhos e conversa. Olha só, qual é o problema? Porque, muitas vezes, o problema vai aparecer mais na frente. Não, agora ele está só brincando, é só joguinho, mas o vício vai se desenvolvendo e é quando ele vai chegar na adolescência ou na juventude que ele vai ter dificuldade com empregabilidade, que ele vai ter dificuldade de se relacionar com pessoas de carne e osso. Então, os pais têm que analisar com os filhos situações concretas que a mídia nos apresenta, né, de fatos concretos, mas sempre pautado em conhecimento, né? O conhecimento e mostrar para o filho. E a gente pensa assim, é muito novinho, não vai entender. Entende. A própria Organização Mundial da Saúde, ela estabelece alguns horários por idade. Só que, lendo alguns artigos a respeito desse assunto, muitos psicólogos, eles pedem para desconsiderar o tempo que a Organização Mundial da Saúde estabelece, porque o efeito negativo é exatamente na questão social, na questão educacional, a memória se compromete bastante. Então,
ter esse cuidado redobrado, não só se apegando a dados colocados como corretos, é interessante reconsiderar para você ter um... E eu acho que também, Monize, às vezes tira a autoridade dos pais. Por quê? Algumas crianças, às vezes, eu acho que muitos de vocês já assistiram isso, esse tipo de show entre as crianças. Ele quer uma coisa. Aí o pai fala não, mas a criança chora, a criança faz birra, a criança esperneia. Aí o que o pai faz? Para poder ficar livre daquela situação, ou às vezes a criança pede o celular, o pai fala não vou dar agora. Aí a criança faz todo aquele drama e o pai vai e cede. Ele acaba perdendo também a sua autoridade, porque para a criança aquilo é um atrativo, ainda mais nos joguinhos, as telas, né? Então, rouba. Eu diria assim, que depois de você... Porque quando você me faz a pergunta como explicar para os filhos, cada filho está num estágio. Tem filho que está não viciado ainda, tem filho que quer porque o coleguinha tem filho que quer porque... Então, cada filho teria várias respostas para essa pergunta. Mas aquilo que a professora Sara falou é fundamental. Há casos em que o pai tem que se valer da sua autoridade e dizer não. Porque eu é que estou cuidando da sua saúde física, mental e emocional. Há uma psicóloga brasileira que mora no Chile, a Cibele Passos, e eu gosto muito das colocações dela. Ela é da linha assim, abstinência. Não, você vai ficar sem, porque eu estou cuidando da sua saúde. Ela compara o vício em telas ao vício em elementos químicos, em drogas. E ela diz assim, você não diz para um viciado em cocaína, hoje você diminui 1 hora, amanhã você usa só meia hora, depois da manhã você usa só 15 minutos. E existe um estudo pela Universidade da Califórnia que fala exatamente isso. O estímulo que a gente tem de reações às redes sociais, essa questão da positividade ou negatividade, é a mesma que atinge o nosso cérebro em relação à cocaína. E só antes de devolver para você contar a experiência de ontem, aquilo que você colocou, na verdade, a Sociedade Americana de Pediatria, a Associação Canadense de Pediatria, fizeram uma tabela de horas que não seria prejudicial à saúde mental das crianças. Contudo, isso foi em 2019. Em 2020, o neurocientista francês Michel Desmouget colocou por terra, dizendo que aquele mínimo já era nocivo. Então, a verdade é que nós temos que ter muita cautela e equilíbrio, né, para saber... O Michel Desmouget diz assim, antes dos 6 anos, nada de tela. Dos 6 aos 12, 30 minutos por dia, para não ser danoso, para não ser, né, para não produzir danos. E a partir dos 12 anos, celular apenas a partir dos 13 anos. A partir dos 12 e 13 anos, para Michel Desmouget, 60 minutos. E a partir dos 12 anos, inclui os adultos, porque os adultos também têm mais de 12 anos. Uhum. Então, ter saúde mental, 1 hora por dia. É possível? Não é possível para nós adultos. Então, nós temos que ter atitudes que compensem aquilo que pode estar nos prejudicando do ponto de vista cognitivo, emocional e social. E aquilo que você disse de reavaliar as nossas atividades no celular. Devocional pessoal, por exemplo. Se você tem a oportunidade de ter a sua lição da escola sabatina, pra que eu a vou sua usar, meditação, né? Em um livro, então vai começando a partir daí, é um ponto, né? O primeiro ponto do dia a ser considerado, e aí vai avaliando algumas outras coisas. E até mesmo o contato com a Bíblia, né? O quanto isso é importante, às vezes a gente deixa de levar alguns deixam de levar a Bíblia para levar só, não, tá tudo bem. Então as pessoas estão deixando de ir com a Bíblia para a igreja, não, porque tá tudo aqui no celular, a minha lição, não é, pastor? Eu sou a favor disso também. Não é diferente, doutora? É diferente. É diferente você ter a leitura por meio de uma tela e a leitura por meio do livro físico. Há já um livro publicado também pelo Michel Desmouget, né, que ele apresenta o antídoto para essa geração que está hiperconectada,
ele escreveu um livro que se chama Faça-os Ler. Nesse livro, ele apresenta todas as pesquisas recentes sobre a diferença entre você ler numa tela e você ler num livro físico. Muito interessante. Eu recomendo para aqueles que estão nos acompanhando o livro do Michel Desmouget, Faça-os Ler. Muito bom, muito bom. Professora, posso contribuir aqui, Sim, já lógico. que estamos nesse meio? Com certeza. Primeira coisa, se a tela tomou conta da nossa vida, é porque nós estamos deixando algo que é importante para a tela tomar conta. Então, a minha pergunta para você, pai, por que é mais interessante para você, você se sente mais estimulado a ficar com a tela do que brincar com o seu filho? Quer dizer, Deus deu para você o maior presente da sua vida, está ali, aquela criança. E Deus faz a criança com um monte de necessidade justamente para estimular os pais. Se você gasta tempo com a tela e você não gasta tempo no cuidado com a criança, uma coisa séria está acontecendo com você. Não somente do interesse, mas vocês que são mães aqui que, por exemplo, já aleitaram um filho, vocês sabem que tem certos hormônios que o corpo da mulher só produz quando ela dá o peito. Sim. Se a criança não mamar... Seca, né? Exatamente. Se a secar. criança não mamar, não desenvolve isso nela. Então, quando você não brinca com o seu filho, você está perdendo toda essa gama de coisas que Deus criou para você ter, você está jogando fora, que a tela não vai te dar. Segunda coisa, o meu testemunho aqui, eu tenho 2 netinhas. Eu tenho a Amélia e tenho a Rebeca. E eu vejo as minhas noras... Ele é um avô babão, tá, Pois gente? é, Só vou pra fazer o quê? constar. Né? São as netas mais lindas do mundo. Isso, você sabe, você também tem os seus. Então, eu achei incrível que as minhas noras... Eu nunca tinha conversado sobre isso em família e tal. Elas tomaram essa atitude. Não, as meninas não vão ver celular e não vão ver tela de televisão. Só que para isso você tem um caminho. Então eles fizeram o quê? Eu chego lá, o que a casa tem de livro é impressionante. Aquela tudo cheio de historinha. E aí eu pego às vezes o livro e falo assim, tá bom, querida, senta aqui no colo do vô e vamos ver. Ela sabe a história direitinho. Não, esse gatinho aqui faz miau. E é bem novinha, né? Ela tem que idade? Eu falo a mais velha tem 2 anos e a mais nova tem 1 ano e meio. A gente achar que não é? Bonitinho. Então, assim, o pai e a mãe estão fazendo o seu papel. Então, eu sei que quando eu não estou lá, graças a Deus, eles pegam as meninas, colocam no colo e vão contando a historinha. Então, a criança está percebendo o quê? Eu sou o objeto da atenção do meu pai e da minha mãe, do amor, do cuidado, do carinho. E aquilo que a doutora falou. Eu dei aula todos esses anos aí, eu percebi uma coisa. Na minha cabeça, de modernista, era assim, nossa, o dia que tiver uma tela dentro da sala de aula, imagina como que eu não vou dar aula. Porque assim, eu vou falar do Egito, vai aparecer o Egito, vai aparecer a pirâmide. Só que conforme vai passando o tempo, você descobre o seguinte, os meninos preferem infinitamente mais a presença do professor lá contando a história. Eles não querem tela. Então, eu fiz, por exemplo, que a gente usa, né, semana de oração em tudo quanto é lugar do Brasil. Rapaz, quando eu sentava e começava a contar uma história, aqueles meninos que você vê assim, que é danado, que não presta atenção em nada, ele fica assim, olhando para você, querendo saber onde que essa história vai chegar. Como é que ele vai terminar essa história aí? Então, está provado que o mundo real é muito mais interessante para a mente humana do que o mundo digital. O problema é que nós adultos estamos trocando. A Nós gente não vê estamos isso fazendo. como avós, né? Às Isso. vezes a minha netinha, vovó, conta a história. Olha, que eu contei já algumas histórias de quando eu era criança. Ela já ouviu aquela história, ela quer ouvir de Quantas novo, vezes? quantas vezes puder. Então, eles querem ter esse contato. Isso. E uma coisa também interessante dentro dessa fala, pastor, porque assim, às vezes alguns pais querem ser amigos dos filhos adolescentes. Mas eles não foram amigos dos filhos quando eram crianças, não tiveram tempo para eles, né? Então aí lá essa construção, ela não é feita quando eles estão já maiores, mas sim o quê? Desde que nasce. Desde que nasce. Então se não tiver essa base, né, Moniz, e você que aí é mãe de crianças, dos menores, Pode terminar. Não, como é importante isso, eu esse vou vínculo. falar uma experiência como professora. Na educação adventista, a gente tem o hábito de fazer o culto com as crianças, adolescentes, com os alunos em si, quando a gente inicia o período de aulas. E eu tinha um caderninho, e eu passava o caderninho em todas as minhas turmas com pedido de oração. E eu
sempre gostei muito de gastar um tempinho a mais ali no culto, porque eu gostava de ouvir. E ali você percebe muitas histórias. E eu lia muitas histórias também. E eu vou falar agora para você, pai, que está me assistindo. O que mais aparecia naquele caderno de oração eu queria tempo dos meus pais. Nossa, sabe? Que forte, né? Eu queria que eles me dessem mais atenção. E cada relato daqueles me tocava o coração de uma forma assim muito profunda, porque afetava o desenvolvimento cognitivo deles. Porque eles eram não largados, não é essa palavra que eu quero usar, porque eu sei que você é muito ocupado, você tem que trabalhar o dia inteiro. Mas o tempo que você tem em casa, que você tem em casa com eles, tem que ser muito bem utilizado, porque eles necessitam disso. Eles necessitam que você imponha limites, eles necessitam que você seja amigo, sim. A gente até falou agora há pouco, fora aqui do podcast, de um vídeo da doutora Thalita falando dessa relação entre a amizade e a autoridade dos pais. Eles precisam que você seja amigo? Precisa. Eles precisam sim, mas eles precisam que você seja pai e que você seja mãe. E o compromisso de ser pai e mãe, ao você aceitar ter um filho, a decidir ter um filho, envolve muitas coisas, não somente manutenção, mas muito tempo de qualidade. Há um estudo que mostra que aquilo que a criança, e agora eu estou falando do mais novinho, bebê, né, de 0 a 3 anos, as bases para o desenvolvimento do cérebro, movimento, toque, contato com a natureza. São 4 áreas principais que o cérebro precisa para se desenvolver normalmente. São exatamente as 4 áreas que as telas impedem que sejam desenvolvidas. Porque quando a criança está assistindo uma tela, ela não está em movimento. Então, a criança precisa do desenvolvimento motor, físico, a tela impede. O toque, o contato, o colo, né, o aconchego com o adulto que cuida dele. Então, eu estou falando do desenvolvimento do cérebro. Todas essas coisas também eu posso aplicar para o desenvolvimento da fé. Porque a criança constrói a visão de Deus a partir dessa interação com os adultos que cuidam dele. Então, se ela está interagindo com uma tela, ela não vai conseguir construir a visão de um Deus pessoal, de um Deus íntimo. Então, há uma série de restrições. Quando a Sara me perguntou, né, quais as implicações, os estudos já mostram sérias implicações no desenvolvimento físico de uma criança que fica muito tempo conectada com as telas. Obesidade, miopia, hipertensão em crianças que ficam sentadas com a tela. Há vários estudos, exatamente. E antes a gente brincava na rua, né? Pique-pega, pique-bandeira, né? Implicações na saúde física, sem dúvida. Mas na saúde mental e emocional, o estrago é indescritível. Por quê? Porque a criança, quando exposta excessivamente a telas, ela é hiperestimulada numa região do cérebro que é da memória de curto prazo. Então, qual é a área que eu diria que tem maior prejuízo? É a aprendizagem, é a cognição. Por quê? Porque, por exemplo, se é uma criança hipertensa, que ficou hipertensa, obesa, míope, eu ponho óculos e tal. Agora, se ela perder aquela janela de desenvolvimento do cérebro, eu posso não conseguir recuperar mais. Então, eu hiperestimulo por meio das telas a memória de curto prazo. E vou empobrecendo a região do cérebro que cuida da memória de longo prazo, que é a aprendizagem. Uma criança que vê, e aí vem aquilo que nós comentamos agora, se eu ouço uma história, eu estimulo regiões do cérebro responsáveis pela imaginação. E eu começo a imaginar aquela cena que o pastor descreveu. Então, eu estou estimulando essa região do cérebro que cuida da interpretação, da criatividade, da imaginação. Agora, se eu vejo a cena... Tudo pronto. Tudo pronto. Tá essa região do cérebro já não está sendo estimulada. Né? É como o livro também, né? Quando é uma criança de menos de 3 anos, a sequência de imagens de um desenho animado, e aí é aquilo que nós falamos, não importa o conteúdo, mas a sequência de imagens é num time, é num ritmo que faz com que no cérebro, que ainda não está desenvolvido, ela mexa com as áreas que vão gerar o déficit de atenção.
Então, criança de 0 a 3 anos que fica assistindo telas, desenho infantil, DVD infantil. Eu não vou mencionar nomes aqui. Cada 1 hora exposta, 10% de chance de ter déficit de atenção. Por isso, Olha que grave, gente. Por isso, Isso é muito tanto grave. o laudo que criança com déficit de atenção, que muito provavelmente não nasceu assim, mas por causa desse estímulo, sem dúvida. tornou-se assim. Tornou-se assim, sem dúvida. Então, há estudos que mostram essa relação, a grande dificuldade de aprendizagem que a gente está percebendo, despencando índices de desempenho acadêmico, países desenvolvidos preocupados, Canadá, Estados Unidos, no PISA, estão perdendo posições. Recentemente, a China proibiu que seus adolescentes, crianças, até 18 anos, acessassem telas e a internet. Por quê? Porque eles concluíram que estava havendo um declínio da capacidade cognitiva dos seus jovens, das suas crianças. Então, eu diria que dessas áreas, né, que eu mencionei, físico, mental, social e espiritual, a dificuldade de aprender, de se concentrar, de contemplação, reflexão, meditação. Isso gera déficit cognitivo para a escola, mas isso também traz consequências para a vida espiritual da criança. Eu diria que esses dois se conversam, né? Porque Deus se comunica conosco através do nosso cérebro. E quando eu não tenho capacidade mais de ler e entender o que estou lendo, eu perco também a capacidade de me conectar com Deus através da sua palavra. Então, de todas essas áreas a que mais eu me preocupo, é exatamente com as lesões geradas no cérebro. Só esclarecendo aqui para os nossos ouvintes ali, que é quando a doutora Thalita falou assim, não importa o conteúdo. Não, o conteúdo, ele também é importante, mas o que a gente está aqui em pauta, levando em pauta, não é a questão do conteúdo em si, que ele é de suma importância, mas a gente está falando a respeito do prejuízo que as telas trazem. E tanto é que eu acho que até a pergunta que eu fiz já foi respondida aqui, que se essas telas, o prejuízo, os riscos se limitam apenas aos adolescentes e crianças, não. A gente vê que isso também tem um grande prejuízo na nossa vida como adultos também. Eu vou só compartilhar com vocês o que me ocorreu ontem. O pastor Marcelo e eu, nós somos responsáveis aqui pela área ministerial aqui no estado de São Paulo, cuidamos das famílias ministeriais e a gente quis muito também falar sobre esse assunto, né, pastor, para poder atender vocês, as famílias ministeriais, como também outros departamentos que estão envolvidos aqui. Mas ontem eu estive com esse grupo, as esposas dos pastores de uma determinada associação, e eu ouvi de uma esposa de um pastor que eu achei muito interessante ela falando, na verdade, ela estava ali como uma das palestrantes e ela estava falando que quando chega 6 horas, ela trabalha com essa questão de redes sociais, assim como você, Monize, que muitos trabalham, o trabalho está envolvido com isso, ainda mais hoje que muitas pessoas têm trabalhado aí de casa, né? Home office, né? Então a gente vê isso. Mas ela estava falando que quando chega em casa, às 18 horas, ela trabalha na maioria na parte do tempo, ela trabalha mesmo dentro de casa, mas às 18 horas ninguém pega mais no celular, nem ela, nem o esposo. Então, para que as crianças também não vejam, porque parte do tempo deles, as crianças estão na escola, então não veem mesmo o período que eles estão trabalhando, mas que ela explica isso para eles e que a partir das 18 horas ninguém mais pega no celular. Eu sei que para alguns tem uma certa dificuldade em relação a isso, né, pastor? Que tem que estar ligado aí, mas eu achei bacana o ponto que ela falou, porque eles querem vivenciar e ter um momento de qualidade com os filhos. Então, se os filhos não veem os pais com o celular, eles vão crescer nessa questão e ter esse relacionamento que envolve e fortalece os laços, né?
Professora, familiares. posso contribuir aqui? François Doutor, que é uma grande estudiosa, né, do comportamento humano, ela atendeu, está lá nos livros dela, ela atendeu uma família, na verdade era a mãe e o filho. E essa mãe muito pobre, muito simples, ela precisava trabalhar para sustentar ela e o filho. Então ela ficava o dia inteiro na máquina de costura. Lembra aquelas máquinas, né, antigas, Singer, que você ficava com o pé assim, cloc, 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 né, e rodando ali. Aí o menino começou a ter um comportamento, por isso que ela foi a psicóloga, né? Ela começou a perceber que o menino ficava deitado na cama como se fosse uma máquina, fazendo aquele movimento do pedal, fazendo assim, né? Ela falou, mas que estranho isso do menino, né? Aí depois a psicóloga explicou para ela. Ela disse o seguinte, olha, os nossos filhos, eles olham para onde a gente sente prazer. E eles gostariam de ser aquilo que está provocando prazer em nós. Então, As no crianças caso... imitam, né? Isso. Todo o tempo. No caso, o menino estava se tornando o quê? A máquina de costura, porque a mãe passava 18 horas fazendo a costura. Então ela deixava o menino brincando e achando que ele está brincando lá, e eu estou aqui ganhando dinheiro para eu sustentar a família. Era o caso dela, né? Então, se o menino lá, aquele lá, fazia isso, imagina, tem muitas crianças, como você mencionou, que gostariam de ser o quê? Eu gostaria de ser essa tela aí. Porque meu pai e minha mãe só sentem prazer, eu só sinto que eles ficam felizes quando eles estão assim, ó. Então, o único lugar que eu vou sentir prazer é onde? O dia que eu também ficar fazendo assim. Então, a nossa maneira de ser, aquilo que nós estamos fazendo, na verdade, provoca muito mais nos nossos filhos do que qualquer coisa dessa vida. Se a tela está sendo mais satisfatória, é porque talvez nós já passamos, nós delegamos tanto a nossa vida para a tela, que nós fomos jogados fora, nós nos jogamos fora e colocamos a tela no lugar Eu vou usar uma filho. expressão, se a tela é mais dopaminérgica, produz muito mais dopamina do que minha relação com meus filhos, né? E isso é fato, né? Ela é viciante. E eu gostaria de responder a questão que você colocou com mais clareza. Este autor aqui, que o pastor trouxe o livro, Jonathan Haidt, este autor aqui, ele traz um capítulo só sobre as implicações na espiritualidade. Ele é ateu, mas ele traz um capítulo só sobre as implicações na espiritualidade e ele diz assim... Um ateu falar sobre a espiritualidade, não né? pensem que só afeta crianças e adolescentes. Ele afirma, os adultos estão altamente afetados e eles dizem que não estão. Ele diz assim, até nós adultos que julgamos que temos saúde mental, estamos altamente impactados pelo uso excessivo de telas, que implica na nossa espiritualidade. Um ateu falando sobre isso. Então, os adultos que já cresceram tendo neste dispositivo um bem de primeira necessidade, já estão nomofóbicos. Nomofobia é o vício em conectividade. Sai de casa, esquece o celular, ficou aflito, ficou angustiado, então você já é nomofóbico. Existe vida, né? Então você já é viciado. Mas eu gostaria de caminhar para algumas sugestões para aqueles que já se sentem angustiados com esse assunto, Como já vencer, né, esses percebem vícios da tela. que estão nomofóbicos, que estão Nesse se momento, sentindo... então, presta atenção na tela. Doutora Thalita, manda ver. Eu gostaria de dizer, primeiro, Monize, você que trabalha com telas, para você, minha sugestão, muita atividade física, muito contato com a natureza. Se possível, aprender um instrumento musical. Porque a música, estudar o instrumento, restaura essas áreas do cérebro que estão sendo prejudicadas pelo uso excessivo de telas. Doutora, só um ponto, né? Estudar música não é assistir o vídeo de música, tá bom? É escutar a música, estudar o instrumento. tocar a música, porque hoje em dia o que é música na cabeça do jovem? É videoclipe, né? Isso, eu boto aqui e fico assistindo aquilo lá. Não. Não, mas É um você se estudo envolver. de É um instrumento. instrumento É um musical. instrumento. A música mexe com regiões do cérebro, a música tem um poder incrível. Então, aprender um instrumento musical. Atividade física. A prática, eu diria para os pais, a prática de lazer em família.
Você vai retirar a tela, ofereça algo prazeroso, dopaminérgico. Né? Às vezes pode ser uma atividade física em família, um jogo em família, dependendo da idade, né? Pode ser um jogo de tabuleiro da mesa, um dominó. Leitura. Ah, mas meu filho não gosta de ler. Primeira pergunta. Você, pai, gosta de ler? Você, mãe, gosta? Seus filhos veem vocês lendo? Então, lê junto, né? Lê junto Vamos um ler aqui a livro. história junto. Começa com livros com coisas atrativas, de assuntos interessantes. Pouquinho. 5 minutos hoje, 10 minutos daqui uma semana, e vai crescendo na quantidade de minutos até se tornar um hábito, né? Porque, graças a Deus, a plasticidade cerebral que nos predispõe ao vício também favorece que a gente abandone o vício e adquira novos hábitos, não é? E Mas essas atividades em família não conta, né, gente? Assistir TikTok com as crianças, com os adolescentes. Sem telas. Sem telas, totalmente. Agora, tem uma dica de um psicólogo brasileiro que fala muito sobre o risco das telas, que é o Léo Freiman, que eu aprendi com ele essa dica e eu cito isso para os pais. Essa geração precisa recuperar o exercício da gratidão. Ele sugere que no final do dia nós nos reunamos como família e cada um apresente 1, 2, 3 motivos pelo qual é grato. Para nós que somos cristãos, a gente sugere o culto familiar. No final do dia, nossos filhos precisam aprender a ser gratos. Uma vez por semana é válido? Não, todos os dias. É que eu faço no culto de pôr do sol toda sexta-feira. Mas a dica Cada um dele... pega o seu papelzinho, sua caneta, então a gente vai mudar para todo dia agora. Todo dia fazer o exercício da gratidão, para que esta geração mude um pouquinho o foco desse impulso para o consumo da conectividade, das cada telas. Cada dia tem um motivo de gratidão. Ter motivo, né? de gratidão. Então, fazer em família este momento no final do dia, que você colocou às 18 horas para todo mundo de ficar conectado, mas faz essa reunião em família para substituir por algo positivo. Porque não adianta só tirar as telas. Nós temos que ter práticas para que as nossas famílias se tornem de fato funcionais. Perfeito. Doutora Thalita, eu comprei um joguinho, eu não lembro, eu devia até ter trazido esse jogo, foi uma esposa de um pastor, psicóloga, que ela criou, é uma caixinha de várias perguntas. E aí eu achei bem legal, eu fiz isso com os meus netinhos, sabe? E tem, assim, algumas perguntas que podem ser dirigidas aos pais. E é muito legal, eles gostam. Por exemplo, o que te deixa mais feliz? Então, eles vão tirando as perguntas, ou você mesmo vai tirando, e você vai perguntando às crianças. E aí eu fiz com o netinho, olha, eu perguntei para ele, depois pedi para ele perguntar para o pai, para a mãe, para o meu esposo. E eram várias perguntas bem interessantes, que isso também tem essa conexão da família, e ele vai poder se expressar. O que te deixa triste? O que te deixa magoado? Ou o que você mais gosta de brincar? Sabe? Se você não tem esse joguinho, você mesmo pode criar, fazendo várias perguntas para você ter o conhecimento. E conta uma história que aconteceu na sua infância. Então, assim, é uma interação. Você mesmo pode criar essa caixinha, colocando diversas perguntas ali, e vocês fazerem entre família para que cada membro possa se expressar, né? Eu acho muito bacana. Eu voto que essa equipe aqui, ó, de peso, elabore as perguntas, eu mande para diagramação e a gente disponibilize um PDF para os nossos pais. Olha, que eu ótimo voto. aí, Quem ó. apoia? Quem apoia? Quem apoia? Ok, podemos também, né, pegar aí alguns psicólogos, né, para nos ajudar também. A gente... É uma ideia boa. A gente pode colocar em prática. No final do projeto, no final do mês. Sim. A gente tem esse material. Quem ótimo. sabe, né? Tá bom. E aí a gente disponibiliza nas redes sociais?
Você apoia, Pro? Apoio, então, beleza. Tá votado. Ó, essa aqui é das redes sociais, então ela vai ajudar aí. Nós vamos montar algumas perguntas, você imprime na sua casa, cria uma caixinha e tem um momento aí de conhecimento. E você, se quiser acrescentar um pouco mais de perguntas, você pode. A gente tá bom? deixa alguns Nós cards estamos em aí. branco. Beleza. Não é? Ó. Joguinho, projeto telas. Legal, legal. Poxa Compromisso feito, viu? Pode deixar que vai sair. Cobrem a professora Sara. Brincadeira. Vai estar lá, gente. Vai estar lá. Mas, Sara, eu queria só reforçar o seguinte. Nós estamos nos valendo das telas para chegar até você. Há benefícios, há aspectos com positivos. Nós precisamos de sabedoria para administrar corretamente o nosso tempo preciosíssimo, né? Um tempo que Deus nos oferece igualmente para todos. Ninguém tem mais de 24, menos de 24 horas. Todos têm a mesma quantidade. Nós precisamos de sabedoria e que os pais realmente busquem a sabedoria em Deus para poder lidar corretamente com isso. Porque, de fato, como está ali na tela do nosso projeto, menos telas significa mais vidas. Que Deus nos dê sabedoria para lidar corretamente, para que a gente possa usar de forma benéfica, sem prejuízos para a nossa saúde física, mental, social e espiritual. Você falou de uma coisa muito importante, né? Porque às vezes a gente também pode ver assim que é uma coisa que totalmente só traz malefícios, coisas assim, nesse sentido. Mas a gente também pode abençoar, né, a vida de outras pessoas. O que a gente está falando é uma questão de um controle, né? Porque hoje, no mundo que a gente vive, não tem como hoje viver sem. Não está. Mas é esse controle, esse tempo, sabe? Coisas que você pode diminuir. É necessário? Eu estou ali porque precisa de fato? Ou eu posso ficar sem esse tempo? Eu tenho visto experiências extraordinárias, até mesmo que eu fui fazer uma visita a uma esposa de um pastor que perdeu seu filho. Hoje ela tem ali um canal, redes sociais, que ela ajuda mães que perderam seus filhos. Então, assim, a gente não pode dizer que não vamos ficar sem, porque não dá para ficar, mas que a gente saiba usar e que a gente tenha que o tempo que a gente gasta desnecessário não roube o nosso tempo para estar com Deus, em comunhão com Ele, com a Bíblia, com a palavra e também com as pessoas que nós amamos, que é o mais importante que nós temos aqui neste mundo, são as pessoas que estão dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Devemos amá-las e isso a gente transmite através dos nossos gestos, através das nossas ações. Tá bom? Que Deus possa abençoar. Antes eu quero agradecer demais a doutora Thalita por se disponibilizar. Nós já gravamos aulas extraordinárias, pude ouvir essas aulas e estão, daqui. Você não pode perder as aulas, vão lá no Adventistas SP, no YouTube, como também no nosso Instagram, para que você acompanhe tudo que virá pela frente, tá bom? Pastor Marcelo, muito obrigada, tá bom? Obrigada, Monize, também. E eu quero aqui só deixar um apelo final, e quero deixar aqui para minhas meninas, as esposas dos pastores e todos os que estão assistindo, divulgue esse material, fale sobre ele para que alcance mais pessoas. Se você está em contato você que está em contato com esse material, compartilhe para que outras pessoas também tenham o mesmo benefício que você. Tá bom? Que Deus abençoe e até breve aí com um novo podcast, com um novo grupo e novo aí atendimento que serão os adolescentes, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.